Amados irmãos, a paz de Deus que supera todo entendimento, guarde os vossos corações e vossas mentes na comunhão do Espírito Santo. Meus irmãos, hoje, 20 de janeiro, celebra-se a festa de São Sebastião, que é padroeiro do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, muito exaltado pelas comunidades locais. São Sebastião, mártir, na época de Diocleciano, sofreu o martírio. Ele que era um dos soldados do exército romano, mas que conheceu Jesus Cristo, o aceitou como Salvador e ofereceu sua vida pela causa da fé. São estas as memórias que a Igreja celebra ao corrente do ano litúrgico dos santos, aqueles heróis da fé que nos precederam e que, com o seu exemplo, nos estimulam a perseverar na observância dos princípios que o Evangelho traça para todos aqueles que querem servir a Deus em espírito e verdade. Bom, meus irmãos, o Evangelho ainda nos fala sobre referências a João Batista. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, nos conta que os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. E então vieram dizer a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam. E Jesus, então, propõe a comparação com o noivado, o casamento, e, consequentemente, então, diz que no tempo da festa não se faz o jejum. Se o noivo estava presente, por que haveriam de se entristecer com o jejum, com o sacrifício, quando aquele era o momento do convívio, o momento da alegria? Esta comparação que Nosso Senhor faz, ele o faz para descaracterizar necessariamente o que aqueles críticos queriam. Dizer que os discípulos de Jesus levavam uma boa vida, enquanto que os discípulos dos fariseus e os de João passavam pelo crivo do arrependimento. Na realidade, os discípulos de João seguiam o profeta que pregava o arrependimento, a preparação para a vinda do Salvador. Mas os discípulos de Jesus já foram chamados pelo próprio Salvador. Então as regras seriam diferentes, seriam outras. Embora o jejum penitencial seja salutar, mas naquele momento eles precisavam absorver as lições, eles precisavam fazer a evangelização, eles precisavam perseguir o objetivo de espalhar a notícia do reino de Deus, a boa nova. Então, consequentemente, naquele momento, era o momento da alegria, depois viria o momento das dores, e depois viria o momento dos sacrifícios. E isso tudo aconteceu assim, desta forma. Mas o vulgo não perdoa. E havia o crítico, aquele que fica ao lado só para observar e criticar. Nós passamos por isso, meus irmãos. Nós somos muito espiados, somos vitrine, necessariamente. Aliás, o cristão do nosso tempo, ele é questionado nas suas práticas por conta dos desencantos do mundo consigo mesmo. O mundo se desencanta das suas mentiras, dos seus enganos, e às vezes tenta necessariamente buscar a desculpa na religião, dizendo que a causa é a religião, dizendo que a religião é que proporciona esse tipo de consequência. Então, nós que somos perseverantes na fé, não precisamos dar ouvido à cantilena dos críticos.
mas perseverar sendo diferentes para construirmos um mundo de iguais. Iguais na prática da fé e da caridade, do amor ao próximo. Esta questão do amor ao próximo, da qual temos falado aqui, ela é de fundamental importância na vida do cristão. O cristão só tem como base para a sua fé o amor a Deus e o amor ao próximo. Temos falado sobre isso, temos refletido sobre isso, e agora cabe exatamente darmos seguimento em nossa vida, amando a Deus e amando ao próximo. Um amor que nasce do coração generoso, um amor que quer fazer o outro feliz, um amor que se preocupa com o bem-estar do outro, não só o bem-estar físico, mas também o bem-estar espiritual. Às vezes a gente não se preocupa se o outro espiritualmente está bem. Muitas vezes no nosso agir, nós procuramos não assumir nenhum compromisso com a intimidade do outro. Isto significa que é superficial o nosso relacionamento. Eu não me importo com as suas angústias, eu não me meto na sua dor, eu não procuro saber das suas mágoas, dos seus ressentimentos, de tudo que lhe aflige, para não me comprometer com isto. Eu tenho cá meus problemas, então não. O que eu puder fazer para lhe ajudar, eu faço. Então eu dou uma roupa usada, eu compartilho um pouco de alimento, ou às vezes um dinheirinho, mas o que aflige, o que dói no seu coração, como nós podemos buscar a Deus juntos para que Ele minimize este sofrimento? Você tem necessidade de falar, você precisa desabafar com alguém, dizer aquilo que está lhe pressionando, lhe causando mal-estar, tirando o seu sono, que são angústias da vida, de um modo geral, adquiridas pelos desencontros até espirituais da nossa caminhada, e que, de repente, quando você conversa, quando você dialoga com alguém sobre o assunto, você encontra, de repente, uma porta, uma janela aberta e você passa. Pois Deus, quando fecha a porta, segundo os antigos, abre a janela. E uma palavra, muitas vezes, é uma janela que se abre para a nossa esperança de encontrar uma solução. Mas como eu não tenho que me preocupar com o problema da angústia do outro, do sofrimento do outro, então eu não digo nada, eu simplesmente ignoro completamente este sofrimento do outro. E vou seguindo minha caminhada, procurando o meu bem-estar, o meu bem-estar. Este procurar o meu bem-estar me isola do sofrimento e aí me impede de ser solidário. E o apóstolo fala a respeito disso, dessa falta nossa de solidariedade, dessa falta nossa de carregar a cruz do outro, de ajudar necessariamente ao irmão que sofre. Né? Lá nas Cartas de São Paulo ele aborda esse tema e dizendo sobre práticas de solidariedade com os decaídos, e que o cristão tem o papel e a obrigação de assim proceder. Por isso, meus irmãos e irmãs, não façamos ouvido de mercador a dor do outro, mas façamos da dor do outro um meio também para minimizarmos as nossas dores, para também sabermos administrar os nossos sofrimentos, ajudando a administrar o sofrimento do outro. Eu ouço que o outro que está com o coração doído, eu penso no meu coração, eu ajudo a aliviar a dor do outro, eu alivio a dor do meu coração. É a dor do reino de Deus. Mas Zezinho fala de vivenciarmos a dor do reino de Deus. Então, que Deus nosso Senhor nos ilumine e nos fortaleça com a sua graça, para que nós possamos fazer da solidariedade ao irmão que sofre nosso ponto de honra como cristãos que somos.
E cada vez que levarmos ao outro refrigério, nos seus sofrimentos, os nossos sofrimentos também serão aliviados. Que Deus nos abençoe neste dia santo, neste dia de São Sebastião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que São Sebastião rogue por nós. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Senhor.